preço é uma medida de confiança. Gente, quantas vezes vocês me perguntam, Pri, quando eu devo subir o meu preço? O preço, ele é um parâmetro que, primeiro, mostra o quanto você confia no seu próprio trabalho, porque não vende quem não acredita em si e na qualidade da sua entrega. Esse é um primeiro ponto, tá? Então, o preço, primeiro, diz muito sobre quanto você acredita em você mesmo. Eu não falei para vocês que eu nunca acreditei que eu poderia vender uma mentoria nesse valor e que depois disso, a hora que eu passei a ver que era possível, eu consegui repetir a ação? É sobre isso. Mas eu precisei o quê? Entender que eu era capaz de fazer aquilo para eu ter coragem de repetir o ato. Entende a diferença? Por isso que o preço é uma medida de confiança. Você só encara aquilo que você sabe que você vai conseguir entregar. Mas igualmente, a gente tem que parar para pensar, né, gente? Por que será? Por que será que alguns colegas cobram muito a mais e tem paciente querendo entrar na agenda, enquanto outros vivem na guerra de preço? Essa frase é demais, né? Por que, gente? Por que existem aquelas pessoas que você olha e você fala, caramba, cobra tão mais caro? Por que tem sempre paciente nessa agenda? Por quê? Qual que é o segredo disso? Por que algumas pessoas têm isso e outras não têm? Você sabe por que eu comecei a querer falar sobre isso? Porque já tem muitos anos que eu ensino. E sério, eu tenho alunos incríveis. Eu tenho profissionais que eu já contribuí ao longo da carreira, que eu tive o prazer de acompanhar a carreira por períodos, e que eles são sensacionais. Sensacionais! Mas alguns não emplacam. Eu tenho amigos próximos que têm a mesma formação que eu, que são incríveis e alguns não emplacam. Por quê? Por que alguns não emplacam? E aí isso começou a me deixar muito agoniada, eu comecei a ficar inconformada com uma situação dessa. Porque, poxa vida, como assim? Por que alguns dão certo e outros não dão certo? Se eles são bons. E o pior, por que às vezes a gente pede para uma pessoa ruim de serviço? Aquele cara que você sabe, você fala assim, gente, que dó do paciente. Eu tenho uma moça que eu converso sempre com ela no direct do Instagram, ela quer morrer, porque tem um Invisalign Doctor na cidade dela que papa todos os pacientes, casos indicados, não indicados, sobra um monte de coisa para ela retratar, coitada. E ela é doida com isso. Então, assim, por quê? Por que essas pessoas prosperam? Isso parece até injusto, não é verdade? Então, esse é um ponto que a gente precisa saber, falar sobre isso. Porque assim, ó, se você já tem anos de carreira, mas você percebe que a entrada de novos pacientes está cada dia menor. Ou seja, você é bom. Você está há quanto tempo no mercado? Mas a entrada de novos pacientes não corresponde. Você tem mês que mais tira aparelho, finaliza tratamento do que inicia novos. Tá errado isso. Outros já são mais jovens, acostumados com rede social. Então posta, até tem seguidor, mas nada muda, não converte, não tem paciente chegando no consultório. Às vezes gasta horrores com marketing, mas não tem paciente chegando no consultório. Por que isso acontece? E aí a gente fica pensando, tanto o que já tem paciente, já tem estrada, fala, é porque eu tenho que começar a fazer mais marketing, eu tenho que investir em marketing, eu tenho que investir em tráfego pago, tá? E aí vem o que posta, e fala assim, olha, já não sei mais o que eu vou postar. Aí começa a fazer gracinha, começa a dançar, começa a tentar pegar um hype, algum trend, tá? Pra ver se consegue emplacar e consegue chamar atenção. Só que, na verdade, o que tá faltando é o que a gente chama de percepção de autoridade. Então, a gente precisa construir uma autoridade. Quem tem anos de carreira já tem autoridade, só que nunca soube comunicar. Por quê? Porque nunca precisou. Nunca precisou. Só porque era bom, já era o suficiente. Nadava de braçada na cidade. Poucos especialistas. Hoje tem de tudo que é lugar. Esses tempos eu estava participando, ouvindo, assim, um treinamento de uma clínica. E uma clínica popular, tá? Uma rede de clínicas populares. E o gestor chegou para a reunião e falou assim para as pessoas, olha, é o seguinte, se tiver uma árvore e eu chacoalhar essa árvore, só vai cair dentista de lá. Então a conversa aqui é essa. Se você não quiser,
tem quem queira. Ah, não, gente, na boa. A gente não foi feito para ouvir isso, não. Entendeu? Pelo amor de Deus, que falta de respeito. Tem gestor também que cai da árvore, toda a profissão é cheia, todo o mercado é inchado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a construir a nossa autoridade. E eu quero ajudar essas pessoas que são boas a construir isso também. Por quê? Porque eu sei o caminho. Eu consegui construir. Então, o que a gente precisa pensar, gente, em termos de posicionamento? O que você precisa? Primeira coisa, exalar a autoridade que você tem. Como que você tem que pensar nisso? Eu vou te explicar um princípio básico de venda para você entender que é sobre construção de autoridade. Toda vez que um paciente chega no seu consultório, por mais que você pense que a compra é racional, ela é sempre emocional. A primeira coisa que o paciente se preocupa quando ele chega no seu consultório é assim, gente, será que essa dentista vai dar conta do meu caso? Será que essa doutora vai dar conta? Essa é a primeira pergunta dele. Quando o paciente chega no seu consultório, inconscientemente ele está te analisando e ele quer saber se ele está num ambiente seguro ou não. Então é por isso que quando você está na conversa com o paciente, você tem que ter uma escuta ativa, você tem que ouvir a queixa dele. Por exemplo, não adianta ele falar para você que ele está com cárie e você oferecer clareamento. Ele quer primeiro resolver a cárie dele. Foca no que o paciente está te falando. Ele te dá a pista. Você não precisa inventar a roda. É só você perguntar a palavra certa. Entendeu? É só você saber o porquê ele está ali. Não adianta você falar de Invisalign para um paciente que falou para você que ele não é colaborador, que ele nunca conseguiu fazer clareamento na vida dele, que ele quer fazer um alinhamento, mas ele não quer nada que ele tenha que lembrar. Assim como não adianta você falar de bracket metálico para uma pessoa que é super vaidosa, porque ela não vai querer. Entende? A gente precisa ouvir o nosso paciente e mostrar para ele que sim, ele chegou no lugar onde ele é escutado, aonde ele é acolhido e aonde a gente vai dar conta do tratamento dele. Isso constrói a sua autoridade dentro da sala. E lembra, na nossa sala não tem nenhuma autoridade maior do que nós mesmos. Nós somos a autoridade máxima do nosso consultório. Depois, você precisa lembrar que o quanto você cobra diz muito sobre você. Ah, Pri, mas é fácil para alguém falar que tem um consultório no Plano Piloto em Brasília, quem trabalha nos Jardins em São Paulo, e eu que trabalho aqui no interior ou num estado pequeno. Gente, que você seja o mais premium da sua cidade. Cada cidade tem um potencial. Eu tenho dentro da mentoria gente que cobra 2.500 e é o mais caro da cidade em relação a tratamento de horta preventiva e interceptativa. E eu tenho quem cobra 15 mil. Mesmo tratamento. Eu procuro ajustar o preço. A outra eu falo, tá maravilhoso. Vamos melhorar a venda para você conseguir fechar mais. Diferentes abordagens. Mas o paciente premium, ele não está comprando o tratamento, ele compra a confiança, a segurança, ele compra saber que você vai saber tratar o caso. Então você tem que olhar no olho do paciente e falar isso, falar, olha, esse é o caso mais indicado para você. Se for uma criança, você fala, se fosse o meu filho, eu trataria exatamente dessa forma. Isso vai ganhando credibilidade, você vai construindo autoridade. Então você escuta, acolhe, vê que mostrou que compreendeu o problema, mostra que vai dar conta, você vai empilhando o valor. Porque o paciente, o paciente premium, ele não quer saber quanto vai custar. Ele quer ter certeza que aquilo vai dar certo. Quanto mais exigente o seu paciente for, mais você tem que empilhar essa qualidade. Mesmo que você esteja numa cidade onde o teto da cidade seja um teto baixo, vamos supor, nossa, Priscila, eu cobro R$250, eu sou a pessoa que mais cobro na minha cidade. Mesmo que você esteja numa situação assim, o fato de você querer estar entre os que mais cobram, já te faz ter que ter esse mesmo nível de percepção. Porque o que importa não é exatamente o valor, é o máximo da realidade que você está alocado. Entende? A gente tem que ter isso claro, gente. A gente tem que ter isso claro. Para quê? Para você ser a régua para cima.
Nós temos que puxar a régua para cima. Já tem muita gente puxando para baixo a nossa profissão, não é nem a nossa especialidade. Então a gente tem que ser quem puxa para cima, entendeu? E para você puxar para cima, você tem que entregar tudo isso. E aí você tem resultado melhor, por quê? Porque você vai ter mais autoridade percebida, diminui o risco de você não fechar, tá certo? Você aumenta o valor percebido e com isso justifica aquele preço, o paciente topa pagar mais para você. É muito diferente quando você segue essa abordagem no momento da sua consulta.